Entonces, na avaliação do currículo, hoje, com este módulo, não somente currículo, ou também a avaliação institucional, que tem outro enfoque, outra forma de avaliar. Então, qual é o objetivo de aprendizagem para este módulo? O primeiro, analisar, do ponto de vista teórico e prático, as diferentes concepções de avaliação através de uma reflexão criteriosa sobre a experiência pedagógica e avaliativa dos participantes. Você já conhece como avaliar, você já conhece o processo avaliativo, mas agora com este módulo vamos analisar esse ponto de vista, tanto a teoria como a prática, e chegar a uma reflexão criteriosa. Esse refletir é importante, porque cada um de você tem uma experiência diferente, cada um de você tem um conhecimento diferente, essa avaliação, e é aí onde podemos compartilhar nossos conhecimentos. E outro objetivo é examinar e comparar os diferentes modelos de avaliação, porque tem diferentes modelos. Modelo de avaliação conducente e elaborar um plano de avaliação de acordo com o modelo escolhido. Já tem um modelo escolhido, vamos apresentar amanhã, trabalhar um plano de avaliação, como avaliar uma instituição, que tem um diferente, porque geralmente como professor, avaliamos sempre no currículo. Vai trabalhar um conteúdo, esse conteúdo é avaliado através de uma atividade ou uma tarefa. E essa tarefa é apresentada depois a um instrumento avaliativo, uma prova, uma lista de controle, um questionário, uma guia de entrevista. São instrumentos que você sempre utiliza para poder avaliar, pero estamos avaliando o currículo dentro do conteúdo desenvolvido na aula. Agora, tem outra forma, outro enfoque de avaliar uma instituição. Eu considerar um plano de análise. E isso amanhã vai trabalhar com avaliação institucional. Depois, perdão, avaliação educacional é um dos temas mais sensíveis das políticas educacionais. É como eu estava dizendo, que é um dos tópicos mais sensíveis. O porquê é um tópico, um tema sensível? Porque se considera sua implicância na tomada de decisões da maioria. Ou, por exemplo, as pais. Que querem os pais? Os pais que querem? É o professor. Meu filho, o passou, não passou. É assim. É assim, verdade? É, O professor. É o meu filho. O passou do grado, o passou do curso, não. Eu só quero saber se passou ou não passou. E tem se tem uma qualificação alta. Aqui no Paraguai, a calificação mais alta é o 5. Então, o país geralmente pergunta, o professora, meu filho tem 5. Só que é 5. É uma qualificação mais alta. a aprovação está relacionada não à nota, né? Mas apenas ao avanço. Sim. Pero o que os pais? Exatamente. Nota? Os padres pensam dessa forma. Sim. Sim. Os professores não pensam desta forma. Sim. Tem que ter um conjunto de outras formas de avaliar e entender as experiências adquiridas pelo aluno. E os professores queremos que nossos alunos aprendam. Queremos que ellos puedan
adquirir habilidades para su vida. Y eso queremos profesores. Ahora, o MEC, ¿qué quiere? O MEC tem muitos projetos, então se quer que esses projetos sejam logrados, sejam alcançados, e o professor deve fazer. A escola deve fazer esses projetos. Apoia, sim, apoia. E acompanha, sim, acompanha. Mas tem outros enfoques, tem outros projetos que considerar dentro da educação. E por isso é um tema sensível. Porque cada autor tem quer algo. Os pais querem uma coisa, os professores querem outra coisa, o MEC tem outro objetivo, o diretor tem outro objetivo. Y entonces se considera como la avaliación uno de los tópicos con mayor dificultad. Sin embargo, avaliar, dice Miguel Ángel Santos Guerra, y ese profesor, avaliar implica comprender la situación en que se encuentra el sistema educacional. Implica entender esa situación en que se encuentra nuestro sistema educacional. Discutir essa situação, envolvendo diferentes e distintos autores. Quem são os autores do processo de ensino e aprendizagem? São os alunos, são os professores, o diretor, os pais, e depois também o MEC. Todos somos autores dentro desse processo de ensino e aprendizagem. E Miguel Ángel Santos Guerra disse que avaliar implica compreender a situação em que se encontra todo esse sistema e discutir sobre essa situação. O para quê? Porque isso vai como produto desse diálogo, dessa discussão, proponer umas linhas de melhoria de que se está sendo feito na educação. Isso é importante. Essa proposta de linhas de melhoria que vai ajudar, que vai acompanhar a toma de decisões. Porque a avaliação, ao final, sempre ajuda a tomar decisões. O professor sempre está tomando decisões de como vai continuar, de se su aluno aprendeu. Se não aprendeu, vuelvo a enseñar, de maneira que o aluno pueda aprender. Y ese es el proceso de avaliación. O también dentro de avaliación, esa tarefa de avaliar un trabajo altamente técnico. O porquê? Su profesor conoce cómo avaliar. El profesor conoce su aula, el profesor conoce a su alumno. Y entonces, si el profesor conoce a su alumno, de considerar sus necesidades, sus habilidades, sus destrezas, su conocimiento, sus atitudes, para considerar dentro da avaliação. E tudo isso é importante, por quê? Porque nós trabalhamos atualmente o logro de competência. Nosso modelo educativo atual, tanto aqui no Paraguai como no Brasil, é um modelo enfocado no logro de competência. E a competência considera conjunto de todo conhecimento, habilidades, destrezas, atitudes, aptitudes de toda pessoa. ¿Para quê? Para que acompanhe a resolver os problemas que se apresentem. Então, quando falamos da competência de uma pessoa, quando tem a capacidade de resolver um problema que se apresente, uma situação problemática, considerando su conocimiento, considerando su habilidad, considerando su destreza, de manera que pueda enfrentar cualquier situación que se presente. Solo ahí falamos de competencia. Y entonces nuestro trabajo con colegas es un trabajo bastante difícil, porque avaliamos no solamente conocimiento, avaliamos habilidades,
avaliamos destrezas, avaliamos atitudes. Entonces, quando falamos dentro da educação curricular, interessante compreender o que tipo de aprendizagem você está trabalhando. Se é uma aprendizagem de conhecimento, então você vai avaliar só conhecimento, conceitos. Se é uma aprendizagem, se é um tipo de aprendizagem de procedimento ou de saber fazer, então você vai trabalhar, vai avaliar algo prático, de maneira prática. O porquê vai trabalhar e vai avaliar o saber fazer. Se é conhecimento de atitudes, é só o ser, sobre o ser, então você vai avaliar dessa maneira. Avalia as atitudes e avalia o ser da pessoa. Então, é importante reconhecer dentro do processo avaliativo o que tipo de aprendizagem você vai trabalhar dentro do currículo. Tem 5 tipos de aprendizagem. Um, o saber. Aprender a aprender, é saber. Então, é o tipo de conhecimento, aprendizagem de conhecimento. O segundo, saber fazer, ou saber fazer. É um tipo de conhecimento prático. O terceiro é ser. Estamos trabalhando o tipo de conhecimento atitudinal. É o ser. E o quarto tipo de aprendizagem, saber conviver ou viver junto. Isso também é um tipo de aprendizagem de atitudinal. É importante esse trabalho colaborativo. O porquê um tipo de aprendizagem que também você deve trabalhar dentro da escola, dentro da aula. Então, são os tipos de aprendizagem que você tem. E, por último, saber empreender, ou seja, essa criatividade, o quanto criativo é meu aluno. Se tem capacidade de reflexionar e criar outros acontecimentos, outras tarefas mais. Então, estamos falando de saber empreender. Esses são os tipos de aprendizagem que você deve considerar dentro da avaliação. E por isso, o impacto dos processos e resultado educacional é extremamente delicado. Por isso, é necessário que os educadores se capacitem. O professor precisa estudar para ensinar. E quando mais ensina, mais aprende. Considerar sempre isso. O professor precisa estudar para ensinar. E quanto mais ensina, mais aprende. Porque hoje vou Professora, ensinar, sim, como assim? Neste caso, sim, podes entender, saber empreender, suas experiências, colocar suas criatividade experiências em la prática com eficácia, e eficiência, com prática com eficiência, sim. ok? O porquê a Por- eficácia e eficiência? A eficácia, geralmente, você é eficaz quando conhece, quando tem conhecimento sobre sua disciplina. E você é eficiente quando tem recursos, seja pouco, seja muito, e você sabe trabalhar com esses recursos. ok, É por isso que tem eficácia e eficiência à la vez. Você é eficaz porque conhece. Estudou, conhece, tem conhecimento sobre sua disciplina. E isso é eficaz. E você é eficiente quando tem os recursos necessários e sabe utilizar, sabe usar esse recurso. Então, colocar em la muitas prática, vezes tem pouco colocar em la recurso. prática, Sim, como? colocar em la prática, no caso, É assim, é assim. isso, Colocar na prática certo, com poucos recursos ou com muitos recursos que você tem. Pode ter muito. graças. Ou, por exemplo, há lugares que não tem internet e não é um impedimento para ensinar.
Uno pode dizer, ai, não tem internet, não pode ensinar. Não. Igual, pode ensinar com o pouco que tenha como recursos ou com o muito que tenha como recurso. Então, e essa é a eficiência. Um docente eficiente quando sabe utilizar o pouco ou o muito que tem de recursos. Então, y ese último es saber emprender y eso. Y utilizar esa creatividad con los recursos que tiene. Y es aplicable ahí la eficacia y la eficiencia. Y así, Moacir. Ok, gracias. Ujú. Entonces, ¿a qué se refiere avaliación educacional? A avaliación educacional considera que es un proceso continuo. Y hace rato Tatiana decía, es un proceso dentro de avaliación, debe ser contínua, e assim, é um processo contínuo. E personalizado dentro do sistema de ensino-aprendizagem. E fica aqui um ponto muito importante, porque diz aí, é um processo contínuo e personalizado. Se você considera que a avaliação é um processo personalizado, tem para cada aluno uma avaliação. E como vai trabalhar o professor? É uma loucura. Se vai avaliar para cada aluno de uma maneira personal, então o professor será totalmente desquiciado. Mas a aprendizagem é um processo individual. Cada pessoa tem sua forma de aprender. Só que há que considerar, quando falamos dentro da educação, quando falamos de educação, é que considerar teorias. Por exemplo, Jean Piaget. Você conhece a Jean Piaget? E escutou alguma vez a Jean Piaget? ¿Alguno conhece a Piaget? Sim, sim, eu conheço. Você conhece? Alguém mais? O Piaget disse que as pessoas têm características similares. Por exemplo, um menino de 0 anos a 2 anos tem algumas características que vai realizando. E são características similares. A maioria de meninos de 0 a 2 anos tem algumas características similares. Por exemplo, balbuceia, fala umas palavras, gateia, caminha. Tem umas características similares. Meninos de 2 a 5 anos têm umas características também. E por isso que a educação considera a teoria de Piaget como um sustento, sostiene a educação. ¿Por quê? Porque graças à teoria de Piaget, as aulas podem ter 20 alunos, 30 alunos, 40 alunos, 60 alunos. Por quê? Porque é considerado que as pessoas da mesma idade têm características similares. Então, como a teoria fortalece que as pessoas temos características similares, podemos avaliar de maneira geral. Não assim com algumas pessoas que têm dificuldades. Ou, por exemplo, com a pessoa com discapacidade, que é totalmente diferente dentro da inclusão. E, então, essa avaliação educacional como um processo contínuo e personalizado, você considera dentro das características similares das pessoas. E por isso que o professor, ou nós mesmos, podemos avaliar de uma maneira igual ou similar para todos. Uma só tarefa, uma só atividade,
un solo instrumento? ¿O por qué? Porque precisamos que todos aqui vão ter o mesmo resultado, ou vai poder trabalhar esse instrumento apresentado, ou vai poder realizar essa tarefa apresentada, ou porque considera as mesmas características ou características similares que têm essas pessoas. E por isso que nós estamos aqui, ou porque temos características similares, compreendemos e esse processo de ensino que está apresentando-se. E que também diz, tem por objetivo conhecer a evolução de cada pessoa, de cada sujeito. ¿Para quê? Para que seja necessário adoptar medidas de reforço, ou porque os resultados têm que lançar para adoptar medidas, pode ser de reforço, pode ser de compensação, para garantir que os objetivos educacionais definidos para seu nível sejam alcançados. E isso precisamos dentro da avaliação, que esses objetivos que está precisado para esse nível, que está definido para esse nível, para esse grado, para esse grupo, para essa aula, sejam alcançados. E, portanto, uma ferramenta muito útil para tomar decisões pedagógicas para melhorar o desempenho do aluno. E então, essa avaliação é importante reconhecer como um processo contínuo e personalizado dentro do sistema educacional. De acordo com especialistas na educação, esta avaliação é útil para professores e alunos. O porquê para ambos? Para o professor, porque tem a oportunidade de comunicar aos alunos quais são os objetivos e expectativas de aprendizagem e permite-lhes verificar a eficácia dos métodos de ensino utilizados. O professor continuamente está avaliando seu trabalho, continuamente está avaliando seus resultados, seus métodos de ensino, porque também é importante reconhecer se esse método de ensino é válido. E então, é importante que o professor, que eu como professor considere essa abertura para reconhecer quais são minhas debilidades ou minhas fraquezas e quais são minhas fortalezas. Porque assim também avalio meu trabalho como dentro do processo curricular. E é importante reconhecer. E outro também é importante reconhecer que o professor acompanha esse processo de aprendizagem de seu aluno. E por isso que precisamos sempre dar a conhecer ao aluno como vai avançando. Devo considerar sempre isso. E como vai avançando. E como está meu aluno. Sabe que você não está apresentando, você não está fazendo o seu trabalho no a fim do ano, no a fim da etapa, assim, durante todo esse processo. E no caso dos alunos, a avaliação pode servir para motivação positiva e para reconhecimento de seu esforço através das notas e obrigá-los também a rever disciplinas anteriores, consolidando assim essa aprendizagem e esclarecendo ideias. É importante reconhecer que a avaliação deve ser vista como uma motivação positiva, não negativa. A avaliação não é punitiva. Não é para dizer, sabe que você, Moacir, você não serve para nada. Não sabe nada. A avaliação não está para isso. Ao contrário, a avaliação, se você vê que seu aluno não compreende, então você deve buscar outra estratégia para poder acompanhar. E há que erradicar, mudar essa forma de avaliar tradicional. Já não estamos para castigar, já não estamos para poder ser punitivos com nadie. Sim, Moacir. Só dije assim, Moacir. Foi um La exemplo. avaliación, sí, no entendí. Na realidad, hoy nosotros tenemos que justamente encontrar metodologias que possam
facilitar o Sí, entendimento de nós outros e também dos nossos alunos, sí, para termos uma grande variação de experiências positivas em la ya sé. educação. Ya no podemos quedar con esa avaliación tradicional, no podemos quedar con la enseñanza tradicional, ¿no? Porque Exatamente. precisamos, sí, precisamos avanzar. Nuestros alumnos han avanzado tanto con la tecnología, mas a tecnologia não tem muito conhecimentos. Só eles usam para jogos, para redes sociais, mas não conhecem de maneira pedagógica o uso da tecnologia. Ou mesmo os professores. Muito pouco conhecemos o uso pedagógico da tecnologia, mas em este tempo todos dizem é o processo tecnológico, no mundo de tecnologia, mas devemos reconhecer quais são os aportes que tem dentro da educação. Como você disse, Sim. Moacir, que é importante ver as estratégias necessárias, precisamos conhecer que metodologias são apropriadas para que o aluno aprenda, porque tem muitas necessidades atualmente. Há muitos fatores que fazem que nosso trabalho seja muito mais difícil. Eu sou professora há 20 anos. Eu, quando iniciei, foi totalmente diferente de agora. Eu sou a minha aluna Certo. com mirar nada mais, com a vista, todo mundo, silêncio. Agora não. Agora hay que buscar otra estrategia para que esa aula sea silenciosa, para que sea en el aula pueda comprender, que puedan escuchar, que puedan oír. Y esa enseñanza es mucho más difícil. Entonces preciso otra estrategia, no como antes, como anteriormente podía solamente, con solo mirar, con solo observar, una mirada, ya todo el mundo callaba. Uma fala, uma batida em cima da mesa Y así, e era suficiente. Hoje não. sí, Hoje temos que ter outras atitudes otra para actitud. que possamos envolver melhor nossos alunos Y así. e No, pues, trazê-los sí, para uma participação mais eficiente. sí. Anteriormente Professora, también. Sí, te escucho. eu ouvindo aí, né, é muito difícil hoje em dia, né, como a senhora estava falando, e a amiga Tati também falou no início, dessa, da avaliação, ela é contínua, né, porque eu Ujú, percebo assim, eu gosto muito de observar os meus alunos, observo o comportamento, né, conheço um pouquinho, porque eu trabalho em história, então, geralmente, meus alunos do sexto ano, não que eu venha querer ser psicóloga, nada disso, mas como a gente trabalha, eles acham assim que a gente, história só estuda o passado, né? Eu falo para eles que a gente estuda a história para entender hoje a atualidade, né? Então a gente vive assim, hoje em dia, uma atualidade muito da tecnologia, mas eu percebo também assim que, no geral, muitos colegas que eu também, né? Eu estou aprendendo assim a tecnologia. Então, para trazer uma aula mais atrativa, mais dinâmica, e não ficar tanto só na lousa, né? Porque o aluno, ele, ele não quer mais estar escrevendo, né? A gente sabe que ujú. precisa, mas não quer mais. Então, eu percebo que quando eu levo para a sala de aula uma imagem, né, no data show, o aluno ele se interessa mais, né? E eles não sabem analisar. A gente pega uma foto, eles não sabem analisar uma fonte, uma música, é bem difícil. Mas, assim,
eu não posso deixar para avaliar o meu aluno só no final também, né? Porque tem o processo. Eu sei quando o aluno, ele é um bom aluno, mas naquele dia ele fez uma avaliação e ele não saiu bem. Teve algo que aconteceu nesse processo, né? Naquele dia ele pode ter, sei lá, ouvido uma discussão na casa dele, ou ele não se alimentou direito, ou ele está com problema de ansiedade ou depressão, que hoje em dia está muito forte, né, nos nossos adolescentes. Então, a gente tem que ver esse lado também. A senhora falou também na questão do Piaget, ele vai falar que tem as fases, né, os estágios Sim, para a criança aprender. Então, eu não posso promover, só pensar em promover, como os pais querem, né? No final, só passar, passar. E quando chega lá no final, no ensino médio, a gente vai ver aquele aluno que não aprendeu, que não sabe, às vezes, nem a data do nascimento, nem o nome. Então, é bem complicado, né? A gente vive assim, a nossa atualidade, a sala de aula é complicada. Eu trabalho com as mesmas turmas que a professora Tati, então a gente vê que tem os alunos que têm muita dificuldade para aprender, é né? assim. Tem um aluno que não quer, mas tem aquele aluno que quer, mas não consegue. Obrigada. Obrigada para você. É assim, é muito mais difícil, atualmente é muito mais difícil, e trabalho de aula é muito mais difícil. E por isso que dentro da avaliação é importante reconocer, quando falamos dessa avaliação curricular, dessa avaliação de aula, e é importante reconhecer dentro do conteúdo o que tipo de aprendizagem tem vai lograr com esse conteúdo. Porque, como disse o Daleia, muitas vezes o aluno não quer escrever, não quer refletir, não quer analisar. Mas precisamos, se hoje vai trabalhar sobre da história do Brasil, precisamos analisar, precisamos investigar ou pesquisar, precisamos descrever. Então, o que tipo de conteúdo vai trabalhar, o que tipo de aprendizagem vai ter ou considera esse conteúdo. Esse conteúdo de história do Brasil considera que é um tipo de conteúdo de conhecimento. E o aluno deve saber. E então, para saber o que tipo de atividades deve você apresentar e o que tipo de tarefa vai avaliar, o que tipo de instrumento vai utilizar. Por exemplo, para a história de ensino sobre a história do Brasil, eu considero avaliar com uma prova escrita. Porque a prova vai considerar que o aluno sabe, que pesquisou, que analisou, que conhece sobre esse acontecimento que você trabalhou o dia de hoje. Então, é importante reconhecer o que tipo de aprendizagem você vai trabalhar com esse conteúdo. Se você já conhece que tipo, o que instrumento vai aplicar para esse conteúdo? O que atividades vai aplicar para esse conteúdo? E por isso é importante reconhecer isso. Porque quando você reconhece e esse processo, é mais fácil trabalhar a metodologia de aprendizagem. Porque aqui, neste tempo, reconhecer que é importante conhecer as metodologias de ensino. Não sempre, não sempre é apresentar uma informação e ler, para o outro dia um vídeo, para o outro uma imagem, para outro precisamos sair de aula, para outro precisamos mudar um pouco os lugares de cada aluno. Então, a metodologia de ensino também é importante reconhecer para este tempo. Não caer sempre no mismo. E por isso que no aluno
y neste tiempo es mucho más difícil porque hay otros factores también. O que es alumno que tiene una nota buena y alumno que está acompañado por sus pais, o alumno que está acompañado por su mamá, por su familia, o tem acompañamiento de su familia. O aquel alumno que no te ha acompañado por su pai, por su mãe, por su familia, es alumno con muchos problemas. Entonces hay muchos factores, no solamente el profesor, hay muchos otros factores que influyen dentro de ese ensino-aprendizaje, dentro de ese proceso. Falamos también de la importância de fazer uma avaliação na educação. E por que importante? A importância da avaliação vai além do acompanhamento escolar dos próprios alunos. O porquê? Porque também é um instrumento de acompanhamento e avaliação dos resultados obtenidos pelos escolares, para ao mesmo tempo poder verificar se os procedimentos e metodologia educacional escolhidas estão sendo adequados. E o que estuve falando, se esse procedimento e essa metodologia que apliquei dentro do processo de ensino é adequado ou não. Sirve, tem um valor ou não. Além disso, embora quando pensamos em avaliação educacional, normalmente pensamos em exames. Ou regularmente, atual, estando em processo de avaliações diferentes áreas e agentes da atividade educacional, ou seja, inclui também professores, escolas e adequação dos alunos, e até mesmo a atividade da administração educacional. E agora é muito mais difícil, porque também temos educação inclusiva. Em nossas aulas, aqui no Paraguai, temos alunos com necessidades intelectuais, tem alunos autistas, tem alunos com síndrome de Down, tem outros alunos com outras discapacidades, que é muito mais difícil para o professor. Tem 30 alunos, mas a parte tem 2, 3 com discapacidade, que o professor não está preparado para enfrentar, não está preparado de como ensinar. Isso é muito mais difícil atualmente com todas essas las inclusiones que tenemos dentro da aula. E por isso que não somente quando falamos de avaliação, falamos de exames, falamos de outros factores que também incidem dentro do processo de ensino. A avaliação é um recurso para assegurar níveis comuns de formação e para garantizar também, para garantir que se reúnem um conjunto de capacidades, ou competência e conhecimento específico para avançar nos níveis do sistema educativo. E dentro desse sistema educativo também precisamos nivelar ou conhecer em que nível está seu aluno. Se é um nível de leitura básica, se é um nível de uma leitura já avançada, se é um nível de compreensão, se é um nível de aplicação. É necessário conhecer também esses níveis de objetivos que apresenta Bloom. E temos a taxonomia de Bloom, não sei se você conhece. É importante reconhecer esses níveis de objetivos. E em que nível vai trabalhar? Se somente é um nível de conhecimento de conceito, ou um nível de compreensão, ou um nível de avaliação, ou um nível de aplicação, ou um nível de reflexão. E então, esses níveis é importante reconhecer para quê? Para que podamos avançar com nossos alunos também. Se um professor reconhece que a maioria de seus alunos tem um nível de compreensão, pode avançar mais facilmente. Agora, se não alcança esse nível de compreensão, somente conceito, usar memória, então é muito mais difícil de poder trabalhar. ¿Por quê? Porque deve trabalhar muito mais análises, deve trabalhar muito mais da parte de leitura, a parte de descrição, a parte de comparação. O porquê? Porque esses processos fazem que o aluno sepa compreender. E depois de compreender, pueda facilmente refletir
y emitir un juicio o valor. Entonces tem todo un proceso dentro de la avaliación. Dentro da avaliação também é considerado os programas ou projeto educacional. Uma coisa é uma avaliação curricular, que você, como professor, todo o tempo vai fazendo. Na aula, fazemos todo o tempo essa avaliação curricular. O porquê? Porque o currículo é um conjunto de programas, um conjunto de conteúdos, um conjunto de metodologia, um conjunto de estratégias e de avaliação. Tem uma estrutura para poder trabalhar dentro da educação. E essa estrutura são os objetivos, conteúdo, metodologia, recursos e avaliação. Essa é uma estrutura dentro do currículo. Então, você todo o tempo trabalhar. Nós, como professores, trabalhamos todo o tempo essa estrutura. Temos os próprios objetivos, ou trabalhamos na aula os conteúdos, ou para desenvolver esses conteúdos, facilitamos metodologias, temos os recursos necessários ou precisamos de outros recursos mais, e sempre avaliamos para considerar o que sabe meu aluno, o que não sabe meu aluno. E esse é o processo curricular. Agora, quando falamos de avaliação de programas, vai mais além de só currículo. Tem considerado todos esses aspectos e fatores que compõem esse processo curricular. E desde aí, a avaliação é considerada um componente-chave para a coleção de informações sobre a implementação e execução do projeto, uma vez que permite a toma de decisão apropriada e oportuna, bem como uma possibilidade de projeção em termos de consolidação. Quando falamos disso, a avaliação deve estar ligada essencialmente para a aprendizagem alcançada pelos alunos com um projeto e sua gestão ou um fim do mesmo. Então, este processo avaliativo deve estar considerado dentro de um projeto ou um programa lançado geralmente por MEC. Tem um programa já estabelecido para cada grado, para cada curso, para cada ano, para cada aula que vamos trabalhar. Aqui do Paraguai trabalhamos níveis. Por exemplo, temos um nível inicial, considerado que é de primeira infância, de 3 a 5 anos. Depois temos um nível escolar básica, que você conhece como nível básico, ou educação básica, aqui escolar básica. Tenho considerado outra vez um primeiro ciclo, um segundo ciclo, um terceiro ciclo. Por exemplo, o primeiro ciclo é o primeiro, segundo e terceiro ano da educação básica, os 6 anos, 7 anos, 8 anos. É quase mesmo de Brasil, só é outro enfoque tem aqui os níveis. E então é importante conhecer como estão focados os programas por níveis, porque aí consideramos apropriada essa avaliação para cada nível, para as necessidades que necessita esse nível e esses alunos. Qual é o objetivo, o propósito da avaliação? A avaliação tem, dentro deste contexto, será entendida como um tipo de investigação ou pesquisa e processo que analisa a estrutura, o funcionamento e os resultados de um projeto, de forma a fornecer informações a partir de quais derivam critérios úteis para a toma de decisões. Esse é o primeiro propósito. O primeiro propósito é a melhoria contínua das instituições de treinamento, andam mais dadas com a avaliação de um programa educacional. Então, qual é o objetivo principal, o propósito principal da avaliação? É que seja de investigação, que seja um processo de análise, ou de analisar a estrutura, o funcionamento e os resultados desse programa. Isso tem considerado como objetivo principal. E sobre o que
y esta ferramenta sobre qué está considerado y el proceso de colecta de datos sistemáticos y rigurosos incorporado al proceso educacional desde el inicio. ¿Para qué? Para que a información esté ya disponible continua y significativamente para saber la situación no solo de alumnos, sino de toda la institución y formar fundamentos de valor sobre eso y tomar decisión apropiada. Y es importante reconocer eso que o professor tem que considerar a situação de seu aluno, a situação de sua aula, ou formar juramentos sobre isso, que sejam juízos de valor, e sobre isso tomar decisões. E aqui, geralmente, os professores que considerados catedráticos, eu sou, por exemplo, catedrática, geralmente ensino em várias escolas, não só uma. Entonces, cada escola também tem suas características diferentes. Uma escola, uma minha escola tem uma disciplina impecável. Os alunos são tranquilos, são calmados, respetuosos, mas outras escolas não. Entonces, es importante reconocer también la situación de la escuela o también la situación de esa aula. ¿Por qué? Porque cada aula também tem suas características diferentes. Você tem assim também essas características lá? Ou cada aula tem uma característica diferente? Sí. É assim. Por isso, não podemos considerar a avaliação da mesma maneira. Ou por mais que seja o mesmo instrumento ou uma mesma atividade, geralmente os mesmos resultados não teremos. O porque também é importante reconocer a situação da aula. Muitas vezes, a mesma aula, o grupo completo tem muitas dificuldades. E, sin embargo, há outra aula onde o grupo completo avança muito rápido, mas precisa de mais e mais informação e precisa mais trabalho do professor. Ou outra aula não precisa tanto trabalho do professor. Os sozinhos podem trabalhar. Com só uma indicação, uma guia, uma forma, precisa de um mínimo de orientação, já sozinhos realizam. Sin embargo, outros não. Precisa que esté constantemente, que esté guiando continuamente, que você constantemente esté dando orientação uma e outra vez mais, mas dificulta hasta a compreensão. Então, muito mais esforço, muito mais energia precisa do professor. Então, também tem em conta aí essa como uma ferramenta de avaliação. Os tipos de avaliação de acordo com o momento. Geralmente, temos vários autores que falam os tipos de avaliação. Os mais comuns dentro dessa avaliação de acordo ao momento pode ser a diagnóstica, a formativa e a avaliação sumativa. Conhecem esses três tipos de avaliação? A diagnóstica, a formativa e a sumativa. Você conhece esse tipo de avaliação? Por exemplo, avaliação diagnóstica. Como se faz? Como fazem uma avaliação diagnóstica? Para que sirve? ¿Me está oyendo? ¿Están oyendo?
Está escutando você? Sim. Está escutando? Oi, professora. Sim, vuelvo Oi. a preguntar. ¿Conhece o tipo de avaliação diagnóstica, formativa e sumativa? Professora, a avaliação diagnóstica, ela visa observar, né, as habilidades e competências de determinados conhecimentos dos alunos, certo? É o que nós fazemos aqui na escola, no início do ano, né? Por exemplo, o aluno passou para o nono ano aqui, e no início do bimestre, que nós chamamos aqui, o que que nós fazemos? Nós fazemos um chamado, né, dos conhecimentos anteriores. Nós fazemos esse processo, essas habilidades, desses conhecimentos que foram repassados a eles nesse novo contexto. Sim, de conhecer a avaliação diagnóstica é para conhecer quanto sabem, ou seja, por exemplo, a início do E, classe de hoje, Pedro, eu perguntei, o que você sabe de avaliação? por alto, mas acho que tem que falar para ele falar. Então, Tatiane dijo algo, Ítalo hizo Oi, también que esa avaliación, según su conocimiento, presentó que avaliación, a eso falamos de avaliación diagnóstica, de conocer qué sabe mi alumno. Entonces, como é que a professora não hoy entendi direito? hay una interferencia ahí, una interferencia. É, ¿Escucha bien? repita, repita a pergunta. Não entendi ainda. ¿Escucha bien, Tatiane? Acho que a internet. Tá, não, repita para mim, professora. Não entendi direito o que a senhora Ah, falou. A só, internet está ruim. só dava como exemplo, Tatiane. Ou, por exemplo, hoje, quando iniciei a classe, quando começou esta classe, isso é uma pergunta. E que você conhece sobre avaliação? E você, Tatiane, disse avaliação, você deu um conceito, tá? Sim, Então, e essa é uma avaliação diagnóstica, quando o professor precisa já saber quanto sabe seu aluno, que sabe antes de dar a sua classe. Esa avaliación diagnóstica, de poder entender y comprender en qué situación recibe a su alumno en aula. Y ese antes. Y tem aquí, en la diapositiva, dice avaliación ex ante. Y destine a poder conocer antes, que ya sabe mi alumno, o cuánto sabe mi alumno. Entonces, ese es el primer momento de avaliación diagnóstica. Si você já sabe algo sobre o tema, se você já conhece algo sobre este tema, então o professor precisa sempre iniciar sua classe com a indagação de conhecimentos prévios. É importante indagar o quanto sabe meu aluno sobre o tema que vai apresentar. E esse é o primeiro momento de avaliação. Tá? Compreende? Só como exemplo de Tatiane. é verdade. Isso Sim. aí nós temos no nosso dia a dia, assim, na nossa de professores. Porque isso geralmente se dá no começo das aulas, quando nós tomamos uma turma, pegamos uma turma, no caso português são 3 turmas, e nós fazemos assim, uma avaliação diagnóstica, uma sondagem. Como é que é isso? É procurar saber como é que é a turma, o nível, todos estão no mesmo nível, tem aluno que tem muita dificuldade, são
a leitura muito feita, no caso portuguesa, né? Eu faço essa avaliação diagnóstica sempre na primeira semana. E aí eu já procuro analisar algo que você falou agora há pouco sobre investigação, né? Investigar de que maneira eu posso trabalhar aquele aluno ali, a leitura, para que ele desenvolva a leitura, porque trabalhando a leitura, a compreensão, a interpretação, ele vai história, geografia, e aí então eu procuro analisar, fazer esse diagnóstico para saber de que maneira eu posso trabalhar. Por exemplo, eu percebi um dia desse que eu tenho um aluno que ele lê direito, então se eu levar um texto longo para a turma toda, muitos eles vão conseguir ler esse texto e entender. E esse aluno que eu tenho na sala, ele não vai conseguir. Então, eu tenho que levar textos curtos, com uma linguagem mais simples, para ele ir desenvolvendo a leitura, e assim eu vou conseguir. É uma maneira de avaliar, né? E eu procuro fazer isso no começo do ano, para saber de que maneira eu posso trabalhar para ajudar esse aluno. A senhora falou algo interessante, a maneira da gente pode ser um conceito de ensinar, porque não é só avaliar para dar uma nota, mas é ajudar o aluno, fazer com que ele aprenda. Sí, es así. Así mismo, Tatiana, es importante que a inicio do año, geralmente o professor faz esse processo de avaliação diagnóstica, pero não só a início do ano, deve ser sempre a início de cada aula, de cada classe, de cada desenvolvimento de conteúdo. O sempre tem esse primeiro momento, porque não é Isso é considerar, verdade. é preciso considerar para cada intervenção pedagógica ou para cada desenvolvimento de classe, os 3 momentos didáticos. O primeiro momento do início, que é esse processo diagnóstico de indagar os conhecimentos prévios. O apresentar uma imagem, o apresentar um vídeo, o apresentar uma palavra, para partir dali, todo o conteúdo vai desenvolver depois. Então, o primeiro momento, é sempre a avaliação diagnóstica. E neste processo, o tipo de avaliação tem essa avaliação chamada ex ante, isto é um momento para avaliar um programa. O que significa isso? Destine para conhecer ou tem para finalidade de fornecer informação e estabelecer critérios. Para quê? Para decidir se é conveniente ou não a implementação de um projeto. Isso é importante para cada processo de avaliação e fazer esse processo de diagnóstico. Para quê? Para conhecer se é viável ou não e essa classe e esse conteúdo ou esse mesmo programa. Porque geralmente lançamos um projeto belo, mas se não tem viabilidade, pues muito difícil implementar. Então, precisamos desse primeiro momento, que é a avaliação diagnóstica, avaliação ex ante. Depois tem a avaliação intermédia ou de processo, que também é conhecido como avaliação formativa. E esse processo é importante realizar durante todo o período de projeto ou durante todo o período de implementação do programa. Nós, como professores, hacemos sempre dentro de desenvolvimento de classe e desse mesmo momento de desenvolvimento. O quando vai desenvolvendo seu conteúdo, o quando vai apresentando atividades, o quando vai apresentando com a formação do grupo. E estamos trabalhando a avaliação intermédia ou de processo, o que permite que você analise a implementação ou desenvolvimento de um determinado programa ou projeto. Em nosso caso, quando falamos de currículo, para conhecer e analisar a implementação do aula. Então, são 2 enfoques diferentes. Um primeiro enfoque curricular, que é de aula, e outro enfoque institucional e também curricular,
macro, que ya vem un programa o un proyecto. Entonces, es considerado más amplio. Y tercer momento, avaliación ex post o terminal, o también la sumativa, otro conocido. Esa avaliación ex post es aquel que más desenvolvimiento mostrado daquele que tem sido aplicado no contexto de avaliação. Ou seja, aqui, esse terceiro momento, os resultados. O quais foram os resultados, ou quais foram que foi mostrando durante esse tempo e como foi aplicado, e esse é o terceiro momento. Então, tem três momentos principais para avaliar. Um primeiro momento diagnóstico, um segundo momento que é de processo ou formativo, e um terceiro momento que é ex post o sumativo, em donde já se considera os logros, se considera a viabilidade, se considera já esses critérios estabelecidos e o cumprimento dos objetivos já. Então, tem três momentos dentro da avaliação. Toda avaliação tem três momentos em quanto a currículo e em quanto também a institucional. Tem alguma pergunta hasta aí? Professora, Sim. então, no caso, seria início, meio e fim? Esse A é um avaliação diagnóstica? avaliação diagnóstica é início. Início, meio e fim, né? Início, meio e fim. A avaliação diagnóstica está no início. Uhum. Sim, é como se eu fosse ministrar uma aula para falar de, como a senhora falou, né, a história do Brasil. E aí eu vou falar sobre os governos e aí vou começar a investigar os alunos, que a gente faz sempre no início, né? Para saber o conhecimento prévio do aluno, o que a senhora fez conosco hoje. E E esse aí o meio para ver as dificuldades e no final, né, os resultados. assim mesmo. Esses são os três Certo. momentos, né? É um início, um desarrollo, um intermédio e um pós com um final, né? E a avaliação está sempre, e por isso que falamos de uma avaliação contínua. Contínua. Fica que aí tem três momentos, três momentos didáticos, tem também os três momentos de avaliação. Uma avaliação diagnóstica, que é uma avaliação de início, uma avaliação do processo, que é uma avaliação formativa, e que você diz, não, eu vou fornecer porque meu aluno não compreendeu. Agora vai apresentar outra atividade mais para compreender. Sigue sendo uma avaliação de processo. Depois, um final ou terminal, ou avaliação ex post sumativa, também conhecida, onde você já considera se se cumpriu os objetivos definidos. Se esse tipo de avaliação foi correta, foi adequada, se foi aplicado dentro de contexto na aula e tem logros dentro desses critérios. Então, esses três momentos de avaliação é considerado quando falamos de uma avaliação contínua. Outra pergunta? Não? Então, quem avalia? Quem são os que avaliam? A avaliação é aplicada em todos os níveis de uma intervenção no campo educacional e também os níveis das políticas educacionais. Desde esse nível das políticas educacionais até a sala de aula, incluindo equipes de supervisão, gestor escolar, especialistas, organizações internacionais. Então, depende muito de onde e em que processo está, quem são que avalia. Ou, por exemplo, na sala de aula, quem avalia? O professor. A intervenção no campo educacional, quem avalia? Geralmente, depois de professor, avalia o gestor ou diretor para conhecer também o avanço. E a política educacional, quem avalia? O mesmo MEC e seus técnicos ou especialistas
avalia essa viabilidade do programa, porque é importante reconhecer também se é um programa de estudo. Em Brasil tem um programa e depois tem um PPP. É assim. E se o PPP tem viabilidade, e também é importante reconhecer. Então, há especialistas e técnicos que nem avaliam isso. Se tem viabilidade, se é aplicável, se os conteúdos que estão visualizados dentro do PPP são aplicáveis. Então, todo momento tem quienes vão avaliando. O segundo, quem avalia, a avaliação pode ser considerada interna ou externa. A avaliação interna é realizada pelos próprios membros do projeto e pode ser incluída também ali como avaliadores, um procedimento de monitoramento permanente e uma modalidade. A característica da avaliação interna é a autoavaliação. Quando falamos destes dois momentos de avaliação, o que as avaliam, estamos falando de uma avaliação institucional. Anteriormente, para compreender melhor a avaliação que estamos trabalhando antes desse, os diapositivas anteriores, estamos falando de avaliação curricular. Mas quando falamos desta considerada interna e externa, estamos falando de uma avaliação institucional. Por exemplo, quando falamos de uma autoavaliação, falamos de tudo aquilo que a instituição tem. As fortalezas, as fraquezas, pode ter também ameaças. E é considerado geralmente uma avaliação interna através da técnica FOFA. Conhece a técnica FOFA? O fortaleza, fraqueza, oportunidade e ameaça. Conhece essa técnica? Conhece a técnica FOFA para poder avaliar uma instituição? Já aplicou? ¿Comprende a pergunta que estou fazendo? Não? Não entendi. Não entendi. A técnica FOFA para avaliar uma instituição já foi aplicada por vocês? Não conhece? Vai conhecer enseguida, então. Uma técnica para conhecer, uma técnica de avaliação interna. Para avaliar. Acho que eles deixaram alguma coisa aqui. Sim, lá na panela para você. Vamos já lavar. Como assim? Quer fazer uma pergunta? Não. Assim está falando aí. A técnica FOFA para poder avaliar de maneira interna a instituição. A técnica consiste em reconhecer as fortalezas e as fraquezas, as oportunidades e ameaças que tem como instituição. Por isso é considerado FOFA. O fortaleza e oportunidades, fraquezas e ameaças. São uma avaliação interna, de maneira interna consideramos o que tem como instituição, as fortalezas e as fraquezas. Uma maneira externa para poder fijar-nos como pode afetar positivamente a instituição suas oportunidades e como pode afetar negativamente a instituição suas ameaças. Essa é uma técnica para poder reconhecer este tipo de avaliação interna e externa. O que tem como instituição de fortaleza, por exemplo, tem como fortaleza os professores se capacitam, se formam.
os professores capacitados e formados com formação contínua. É uma fortaleza. Por exemplo, que fraquezas tem dentro da instituição? Ou, por exemplo, muitos alunos com os problemas de aprendizagem. Ou como fraqueza tem que a escola não tem os recursos necessários para trabalhar. Por exemplo, por isso é uma fraqueza. Depois, que tem como oportunidade? Oportunidade é considerada como avaliação externa, ou seja, um fator externo que pode ser uma oportunidade para a instituição. Por exemplo, o município acompanha constantemente a instituição. Essa é uma oportunidade. O município oferece capacitação contínua ao docente. Isso é oportunidade. Depois tem como ameaça. Que tem como ameaça? Ameaças que podem afetar a instituição. E, por exemplo, a ameaça pode ser os problemas de drogas ao redor das escolas. O outro pode ser a insegurança, o problema da segurança. Eu tenho muita insegurança. Então, são ameaças que afetam, e essa é a técnica fofa. Eu vou reconhecer e avaliar a la vez quais são, de maneira interna, que tem como, de maneira interna, dentro da instituição, como fortaleza e como fraquezas. E avaliação externa realizada também por outros profissionais ou especialistas, mas mesmo membros também podem realizar. O que oportunidade pode encontrar, que pode acompanhar na instituição, e que ameaças também pode encontrar que pode afetar na instituição. E essa maneira de avaliar também é importante. Por quê? Porque esses resultados também são úteis para poder acompanhar e fortalecer na instituição, para poder ver outros resultados e ver outras alternativas e tomar decisões também. Porque uma fraqueza pode ser considerada depois como uma oportunidade para melhorar. Se o equipo de professores reconhece uma fraqueza de que falta capacitação para os professores, então é importante reconhecer uma oportunidade. Por exemplo, o município oferece capacitação e então essa fraqueza pode ser passada depois como uma fortaleza. Então é importante avaliar também nossas instituições. E esse é um processo de avaliação, tanto interna como externa. Pergunta aí? ¿Hay una pregunta? Então, professora, Sim. as fraquezas que a senhora falou aí podem ser consideradas os problemas que nós enfrentamos, de respeito à estrutura da escola, né? A escola não oferece condições para uma boa aula, a questão também da dificuldade dos alunos são considerados fraquezas. Uhum. É isso, mais ou menos? Ahí Eu va. entendi. Sí. Va a ser una fraqueza. Su fraqueza cuando você considera como una... Sim. Vai passar aqui. Um momento que vai passar aqui. Aqui. Já vai compartir isso para poder compreender melhor. Tem aqui.
Eu era uma atriz, uma técnica e uma matriz também para reconhecer sua instituição de ensino. Aí conhecer um pouco as fortalezas, forças, a fraqueza, a oportunidade e ameaças que você tem. Ou seja, que a instituição, não você, que a instituição tem. O porquê é importante reconhecer isso dentro de avaliação institucional. O porquê assim também acompanha a melhorar, porque a avaliação, qual é a finalidade, o propósito da avaliação? O melhorar a qualidade da educação. Isso do propósito de toda a avaliação, melhorar a qualidade educativa. E então, não só o aula, dentro do trabalho da aula, é importante avaliar. É importante também avaliar o currículo mesmo, do programa mesmo, pois geralmente não todos os conteúdos são realizados, não todos os conteúdos são desenvolvidos. Ou muitas vezes o professor diz, não, esse conteúdo não vou fazer, porque não compreendo, não entendo, portanto, não vou fazer. Então, se torna um conteúdo nulo, não é desenvolvido. Então, geralmente é um currículo nulo porque o professor não sabe, ou porque o professor omite, então não é desenvolvido. O mesmo passa quando vamos falar de uma instituição. É importante reconhecer quais são as fortalezas ou forças que tem a instituição e quais são as fraquezas que tem como instituição para melhorar essa qualidade educativa. E então, a avaliação também é importante dentro desse processo institucional. Porque depois vai projetar, como o PPP, que é um projeto pedagógico, geralmente já nacional, cada instituição também tem seu projeto institucional. Tem um projeto institucional considerado de suas necessidades. E como considera suas necessidades? Eu avaliando, reconhecendo suas forças, reconhecendo suas fraquezas, reconhecendo suas oportunidades, o que oportunidade tem de fora e que ameaças também tem de fora. Porque geralmente pode ser, por exemplo, a drogadicção, as pessoas que estão alrededor da instituição drogados. É uma ameaça que não pode geralmente chegar a ter uma força como instituição, porque tem várias pessoas que estão assim, ou incluso tem alunos com essa dificuldade. Então, é importante passar por este processo, fazer este processo, para que depois podamos projetar, a partir dos resultados, um projeto, considerando as forças, porque cada instituição tem suas forças estabelecidas, considerando suas fraquezas como uma necessidade. Então, essas fraquezas se tornam como objetivos a ser logrados. Ou, por exemplo, o baixo rendimento, de alunos de ensino básico, de ensino médio. E então, tem como objetivo, dentro desse projeto institucional, elevar no rendimento acadêmico dos alunos de ensino médio. Porque de essa fraqueza queda como uma necessidade, e a fraqueza de isso tem como objetivo para projetar uma melhoria da educação ali institucional. Para isso, é válido este processo. Que vamos trabalhar, vamos realizar. Não sei se você tem, são todos colegas da mesma aula, da mesma instituição, são todos de Manaus, moram em Manaus todos? Sim,
Manaus. en Manaus. Só que no son mismas instituciones, Manaus. pero no están en la misma institución. Tem instituição diferente. Eu, professora Tati e Ítalo somos da mesma instituição. Ah, você vai trabalhar Isso, juntos. da mesma. Vai trabalhar juntos porque Sim. não hace falta trabalhar individual, porque são a mesma instituição. Então, conhece para poder trabalhar ou quais são as forças, a fraqueza, a oportunidade, a ameaça que vai trabalhar ou vai considerar de sua mesma instituição. Então, são os três. Moacir, você está sozinho? Já está dormindo, Moacir. Cadê o Moacir? Já está sonhando, Moacir. O que mais está? Moacir, depois... Emanuele. Oi, prof. Você está sozinha também aqui de sua instituição? Na verdade, tá eu e minha mãe. Estão dois juntas, estão na mesma aula aqui? Sim, tinha que justificar a presença dela, porque eu tentei entrar com outro computador e tal, mas como tá cadastrado no meu nome, entra tudo no meu nome. Já. Você é Emanuele, Emanuele e e a sua minha mãe? mãe é a Neivair. Neivair, eu mandei um recadinho no chat. Ah, já. Ok. Ok? Voy a observar a mensagem. Então, você vai trabalhar juntas. Você e sua mãe vão Sim. trabalhar juntas. Então, para isso. Então, a tarefa Na vai gente não. ser elaborar uma matriz fofa, considerando as forças, a fraqueza. Estou aqui considerar a institucionalizada em nome da instituição, tá? Tá. Em nome da instituição. Você põe aí nome da instituição e vai elaborar de acordo a que você conhece como instituição. Cada um conhece como é a sua instituição. Eu, por exemplo, eu sou professora de formação docente. Sou professora de formação docente. E também eu sou diretora. Sou diretora de um colégio de ensino médio. Então, tem outro conhecimento de minha colégio, de minha instituição como diretora, e tem outra visão, outro conhecimento de minha instituição como de formadora de docentes. ¿Dónde voy a trabajar? Eu vou trabalhar onde mais tempo tem dentro da instituição. Ou você vai trabalhar neste momento com sua mãe. A mesma instituição estão juntas? Não, ela tá Não? aposentada. Prosiga estudando. Sim, tá acompanhando a filha. Ah, está acompanhando. Vai vir para Paraguai também? Sim, eu vejo no grupo ali, todo mundo fala de Manaus, da região lá, né? Nós somos de Toledo, do Paraná. Ah, você é de Paraná. Isso. Até Pero, fiquei meio perdida lá no grupo lá, porque os horários não batem, daí um horário é diferente do outro, e daí não, como faz é mesmo fala, horário. Aqui, neste momento, é 19 sim. e 53, mesmo horário de Manaus. Ah, aqui. E é Aqui em Toledo, 8h53. 8h53. Ah, aqui é 7h53. É horário de verano, daqui é igual de Manaus. Agora aqui é horário de inverno. É uma hora Entendi. menos. Uhum. Agora mesmo é 7h53. Tá bom. Amanhã vai poner ali para a reunião horário do Manaus.
Entonces va a ser 7 horas horario Manaus, porque aquí es 6 Ok. horas, 6 horas de Paraguay para iniciar. Sí, es 1 hora de diferencia, tem razón, Uhum. tem razón. Va a mejorar para mañana, já vai considerar isso. Bueno, Manueli, você vai trabalhar com sua mãe sobre uma instituição, pode ser sua mesma instituição, então vai elaborar aí esta matriz para considerar amanhã, vamos complementar isso, vamos participar, cada equipe vai a comentar, apresentar este, para poder trabalhar depois o outro processo dentro do que vai ser institucional, tá? Tatiane vai trabalhar com Ítalo e Odalei. Sim, Isso. e a Daleia. Odaleia. Moacir, Isso. Somos da mesma instituição. perfeito. Moacir? Moacir já foi. Quem mais está? Elison, Sim, você está sozinho? sim, estou sozinho. Vou trabalhar sozinho, então. Ou pode trabalhar pode comunicar-se com Moacir e trabalham juntos. Ah, Só que vai ter que ok, tudo considerar bem. uma instituição. Vai elegir. Pode trabalhar sozinho, como pode comunicar-se com Moacir e trabalhar juntos. Depende de você. Tá? Tá tudo bem, vou tentar me comunicar com o Moacir, caso eu não consiga, eu passo sozinho. Perfecto. Entonces, comprendido a primera, esa tarefa va a ser tarefa 2, porque la tarefa 1 va a estar aquí. Esta va a ser tarefa 2, y aquí. A tarefa 1 sí es individual. Voy a presentar aquí. Tá. A tarefa 1, e esse individual, apresentar aqui o nome de cada um, o seu nome, um trabalho individual, e é um questionário de habilidade do trabalho em equipe. E por que é importante trabalhar isto? Porque quando vamos a ser avaliadores, novamente vou a diapositiva que fui apresentando dentro de esse slide. Dentro do slide decía quienes evalúan, quiénes são que evaluam. Você, como professor, é um avaliador que não só avalia a seu aluno, avaliando o processo de ensino, avaliando o programa mesmo. E também, em um momento dado, avalia na instituição. Então, um professor tem muitos momentos como avaliador, como um agente avaliador. Então, precisamos, para avaliar, quando falamos de uma avaliação curricular e quando falamos de uma avaliação institucional, precisamos ter habilidades de trabalho em equipe. Um trabalho em equipe é importante ter habilidades, porque não sempre é fácil trabalhar em equipe. Ou porque geralmente, ai não, Tatiane sabe tudo, Tatiane vai ser sozinha. Estou dando exemplo, Tatiane. Então, não tem a capacidade de trabalhar em equipe. Aí não, com que vai trabalhar, Tatiane? Ítalo, você, Ítalo, não sabe fazer uma slide. Deixa que vou fazer sozinha. Então, não tem habilidade para trabalhar em equipe. Então, aqui. Se você quiser saber quais são suas habilidades para trabalhar em equipe, responda essas perguntas honestamente. O marque com a X a opção A, B ou C, que melhor se adapta ao seu caso. O cada um a marcar são perguntas. A primeira pergunta diz: quando trabalho em equipe, são aqueles que. A opção A diz: um passo desapercebido, você nem me vê.
A opção B dice, tento participar o máximo que posso. E a opção C, sou é que quero dirigir a atividade o tempo todo. Então, o que opção sou? Eu era mais e a opção C. Sou o que quero dirigir a atividade o tempo todo. E tive muitas dificuldades. Hasta que entendi que com o trabalho em equipe, cada um tem suas habilidades. Então, um tem que considerar que habilidade tem, que habilidade possui para poder complementar na equipe. Não é fácil. O pergunta 2 diz, quando você tem que trabalhar em equipe? A opção A, eles me dizem a parte que ninguém quer fazer. A opção B, eu contribuo com a parte que me toca. A opção C, tento dizer o que cada um tem que fazer. Então, cada um vai selecionar, elegir uma opção. Tem aqui 3, 4, 5, 6, 7. 7 perguntas para poder completar. E depois analisar. Analisar aqui. Se você tem mais resposta com predominância A, você tem poucas habilidades para trabalhar em equipe. Você tem que participar mais do trabalho da equipe e a equipe mesmo que não pareça para você, precisa de sua ideia e opiniões. Se você tem mais resposta com predominância, resposta B, você tem boas habilidades para o trabalho em equipe. E se você tem mais predominância, resposta C, você não tem habilidades para trabalhar em equipe. Então, pode ter a opção resposta A, resposta B, resposta C, não está mal. E por último, diz o trabalho. Escreva uma conclusão sobre a prevalência obtenida. Tá? Que predominância você tem? E vai escrever uma conclusão, tá? E depois diz, quais são as atitudes ou habilidades que você deve desenvolver para ser um membro importante da equipe? A pergunta está aí? Compreende? Então, professora, são 2 trabalhos. Esse trabalho número 1, que é individual, e o 3, que é de equipe, Trabalho para 2, que é apresentar. grupal. O Trabalho 2, né? Sim. Tá. Aqui me equivoquei. O trabalho 1, Tá. que é individual, para poder reconhecer o que atitudes e habilidades você tem. E é importante porque muitas vezes trabalhamos constantemente, facilitamos esse trabalho em equipe, mas, sin embargo, uno não reconhece quais são as habilidades que tem para o trabalho em equipe. Então, é um momento para reconhecer o com que habilidades você possui e quais são as atitudes que tem para oferecer a mim mesma equipe. Que muitas vezes não reconhece também quais são as habilidades que tem cada um. Ou atitudes. Por exemplo, saber escutar é uma atitude importante. Há muitas pessoas que não sabem escutar. Fala, 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 mas não tem esse espaço para escutar os demais. Então, é uma habilidade ou atitudes que devemos considerar. E outras vezes também devemos considerar que fraquezas temos. Porque no siempre tenemos todas las actitudes, a veces tenemos fraquezas también. Y que es bueno considerar para mejorar eso. Y la segunda tarefa es reconocer un poco, analizar la situación institucional. ¿O por qué es importante analizar la situación institucional? Porque a partir de allí es una manera de diagnosticar la institución.
Esta matriz fofa, a matriz fofa es una matriz o un instrumento para diagnosticar a situação institucional. Aqui no Paraguai, um documento como requisito dentro da educação que me dá como um documento importante é o chamado PEI. Que é no PEI? O Projeto Educativo Institucional. Toda instituição deve ter su PEI, aqui no Paraguai. É um documento de tenência obrigatória para toda instituição. Então, quando trabalhamos na elaboração do PEI, do Projeto Educativo Institucional, o primeiro passo é o conhecer a situação da instituição. O porquê? O porquê essa situação institucional lança as necessidades para traçar objetivos. Você vai apresentar depois, mais adelante, sua tese de mestrado. A tese de mestrado deve considerar que necessidade vai trabalhar, que necessidade vai pesquisar, porque sempre surge de uma necessidade. A pesquisa surge sempre de uma necessidade, nasce de uma necessidade. E o mesmo, um projeto sempre nasce de uma necessidade. Então, quando nós trabalhamos a avaliação sempre lança as necessidades que são vistas para ser subsanadas, para tomar decisões e melhorar esse problema apresentado. Então, aqui, a tarefa 2 é essa, para reconhecer a situação institucional e, a partir dali, tomar decisões. Tá? A pergunta? ¿Alguna pergunta hasta aí? A senhora vai colocar esse questionário lá no grupo, lá, para que nós possamos ver as perguntas? Tenho habilitado. Você sabe trabalhar em Classroom? Sim. Sim? Já tem habilitado um Classroom? Agora vou enviar a grupo de WhatsApp para ingressar a Classroom. Ali já está o material do dia de hoje, já tem a tarefa 1, já está a tarefa 2 para trabalhar. A tarefa 1 amanhã vamos apresentar. Pode trabalhar hasta segunda, terceira, quarta-feira, pode apresentar, mas a tarefa 2 amanhã vamos apresentar aqui e vamos analisar e refletir sobre os resultados que vocês elaboraram. Pode ser? Vamos apresentar a tarefa 2. Tá? Sim, ok, obrigado. La tarefa 1 tem tempo hasta a quarta-feira. Mas a tarefa 2, sim, amanhã vai apresentar, vamos analisar aqui no classe e vamos refletir sobre os resultados que você tem. Então, você vai apresentar o equipe de Tatiane, o outro equipe de Emanuele e outro é Elison e Moacir, que está todavía ali calhado. Então, tem, até o momento, três trabalhos. A equipe de Tatiane, Emanuele, Elison. Tá bem? Tá. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? O trabalho individual entrega até na quarta, né? La cuarta. Sí. Pode entregar até na quarta. Sí. Entonces, mas amanhã sí, el trabajo 2, que es el trabajo grupal. El trabajo de O equipo. 2 já é para amanhã, né? Mañana. Bueno, tem como um requisito na universidade que tenho que ligar foto. Entonces debe prender a cámara. Debe abrir cámara para poder ligar foto. De paso a conhecer
Odaleia, Emanuele, Ellison. A Ítalo já foi. O celular do Ítalo descarregou e ele está no trabalho. Ah, Ele me falou que era para eu anotar que o celular dele estava em 2%. Ele trabalha 3 horários. já. Emanuele, E eu, na verdade, estou com um problema na câmera. Ellison. Eu liguei a câmera. Não, é para ligar. Odaleia, la veo así, con toda así abierta, y yo toda acá, con muito frío acá. Porque está muito quente. Aqui em Calor. Manaus está muito quente. Aí está quente. Deve estar. Cuando vengas para Paraguay, tem que ter muitos abrigos, Pois é. porque hace frío. Gracias, obrigada, Helison. Tá, agora vai a foto para a universidade. Después va a pasar al grupo también. Gente, muito obrigada. Para descansar ya. Mañana nuevamente. Aquí no Paraguay 18 horas, 6 horas de la tarde y ahí no Manaus entonces 7. 7 horas de Manaus. ¿Está bien? Así es. Manaus, Verdade, o mesmo horário horário é de igual hoje de é Manaus. Mismo horario. Sim. Mismo horario. Às 18. Às 18. Ahora iniciamos nuevamente às mañana. 18. Agora es 8 y 10 minutos. Sim. Às 18 horas, né? Sí, aquí también. Entonces, Tá. mismo horario, misma hora. Está bien. Ah, Mañana para ok. 6 horas de la tarde. Volvemos a Tá. encontrarnos. Un placer, gente. Tá. Boa Que noite. descansen, buen descanso. Boa Boa noite. noite, professor. Boa Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.